Foi difícil, mas eu consegui tirar essa máquina do depósito. Eu sei que no ano passado eu ia trazer alguns reviews. Sim, eu demorei para fazer review de muita coisa, mas nesse ano de 2024 eu quero mudar isso. Quem viu o vídeo que eu vou colocar aqui no card agora, com as coisas que chegaram meio que ali no Réveillon para mim, é coisa pra caramba, então vai demorar certo tempo para eu fazer review de tudo, porque são muitos equipamentos, mas eu quero já correr com os reviews. E eu vou começar hoje, por isso que eu fiz esse vídeo agora, né, para fazer um vídeo de primeiras impressões, porque eu vou abrir essa máquina que tá lacrada, ó, tá lacradinha. Vou abrir essa máquina, a DeLonghi Magnifica S, que é uma máquina super automática com panarelo. Eu quero testar a vaporização, eu quero ver do que ela é capaz. E ela tem um preço bem interessante, então bora abrir a máquina. Caraca, peraí. Porra, já gostei de uma parada nessa máquina que eu achei já um diferencial. Isso é meio difícil de mostrar, mas olha só, tá vendo lá dentro? Esse moedor aqui tem uma lâmina de aço inox. Muito provavelmente aço inox. Eu vou ler nas especificações, mas já gostei. Não tem tantas opções assim de regulagem. Na verdade vai de 1 até 7. Olha só. Mas tem uns ajustes entre o 1 e o 2, por exemplo. Ok. E só para lembrar, quem me mandou essa DeLonghi Magnifica S foi a Máquinas de Café. Eu vou deixar o link e o cupom de desconto na descrição. Mas fica tranquilo que em breve vai ter um review completo. Esse aqui é só um vídeo de primeiras impressões. Mas, cara, eu já fiquei muito feliz em ver que é um moedor com uma lâmina de aço inox. Possivelmente isso pode vir a dar uma moagem ainda mais consistente, se bobear, que saiba Deus um pouco mais fina do que as máquinas que eu já testei aqui, como a Gaudia Magenta e a Philips 5400. Isso me deixou animado, mas bora ligar essa máquina. Tirei umas extrações aqui porque máquina super automática você sempre precisa tirar alguns expressos e eles não vão ser os melhores, são expressos entre aspas descartáveis, né? A máquina precisa de um tempinho ali para ela se ajeitar. Mas cara, dá uma olhada nesse expresso. Vamos tirar aqui um agora. Olha só como é que o fio cai lentamente, como se fosse uma extração mesmo, né? Isso significa que o moedor consegue moer fino o suficiente. Achei isso bem interessante, o cair desse expresso. Nas primeiras extrações eu já já percebi que isso era uma boa característica. E ele consegue tirar um expresso até curtinho. Eu ainda não sei qual que é a quantidade de café que ele coloca no filtro, mas está aqui no máximo, né? Esse dial aqui de cima regula isso. Mas, cara, dá um expresso com uma crema consistente. Aí sujou meu dedo. E vamos provar. A primeira extração com a DeLonghi Magnifica S. Ainda tem muito o que testar nessa máquina aqui, mas eu vou te falar que me surpreendeu muito positivamente em relação ao expresso, cara. Eu não quero me precipitar aqui, mas eu vou falar. A princípio foi uma das melhores máquinas super automáticas que eu testei no expresso. Esse moedor com lâmina de aço fez diferença. E outra coisa que muito me agradou nessa máquina é que ela tem um panarelo. E, obviamente, eu vou tirar essa peça de plástico que eu tenho certeza que vai me atrapalhar e vou usar só o bico vaporizador da máquina mesmo. Eu nunca testei uma máquina super automática com panarelo. Geralmente, as que vieram para mim, as 3 máquinas que eu testei aqui no canal, eram todas com aquele galãozinho de leite que não tem muito o que fazer, né? Mas aqui eu ainda consigo aplicar técnica. Então, bora vaporizar um pitcher de leite e ver se dá para fazer uma latte art com a Magnifica S. Então, em relação à textura de leite, não é a melhor vaporização, eu já digo antes de provar aqui. É uma máquina que tem uma vaporização fraca, mas, cara, é uma máquina super automática com um bico vaporizador que dá para vaporizar para latte art. Interessante. E assim, quando o expresso é um expresso pressurizado, o leite se comporta de uma maneira diferente. É uma super automática, é um expresso pressurizado, não tem jeito.
Mas, cara, pô, uma super automática que faz uma latte art eu achei interessante. Vamos provar aqui. É aquela textura assim, cappuccino feito com expresso pressurizado e uma máquina que não tem uma vaporização tão forte. Mas, pô, totalmente aceitável. Essa é a realidade. E achei bem interessante. Deixa eu só dar uma dica antes de fazer o saldo aqui das minhas primeiras impressões sobre a Magnifica S. Cara, se você for usar uma máquina super automática, tente usar cafés mais caramelados, com uma torra um pouquinho mais envolvida. Por isso que nos primeiros testes que eu fiz com a DeLonghi, eu usei o Agrado da Encanto, que é um café que cumpre essas características assim, de uma maneira brilhante. A Encanto só torre sob demanda, eles recolhem os pedidos até domingo, torram na segunda, na terça e despacham na quarta, então sempre chega com torra nova. Então se você for usar uma super automática, considere fortemente o Agrado da Encanto, porque é uma combinação muito boa. Agora sobre as primeiras impressões, sobre o balanço das primeiras impressões, eu posso dizer que essa máquina me surpreendeu legal. Ela é de fato mais simples do que a Gadia Magenta, do que a DeLonghi 5400. Você pode notar que ela não tem nenhum um monitor de LCD, como aquelas máquinas, ela não faz bebidas. Ela tira expresso e você tem que vaporizar leite. Mas eu digo que isso vai ao encontro do que eu gosto de uma máquina de expresso, que é uma máquina mais manual. Ela é uma super automática, um pouquinho mais manual. Isso me agrada, eu tenho certeza que tem pessoas que buscam uma máquina super automática justamente para não ter todo o trabalho, mas eu gosto de certo trabalho, porque esse trabalho que a Magnifica S te entrega, na verdade não te dá trabalho, te dá controle de algumas variáveis. E isso aumenta a qualidade desde que você saiba usar. Eu tenho que testar muito essa máquina ainda para saber os pontos negativos, os pontos positivos, para conhecer a máquina de fato. Eu acabei de abrir, então eu não tenho uma opinião formada, mas como primeira impressão, eu diria que se eu fosse comprar uma máquina super automática, sei lá, para o escritório, o trabalho, eu quero uma máquina super automática ali para me economizar tempo, porque eu não vou botar uma Gadia Classic para regular expresso no escritório que, sabe, seja mais corrido. Eu consideraria a DeLonghi Magnifica. Ela é super automática em alguns pontos, te automatiza em alguns pontos, mas te dá controle de outros, deu para tirar um cappuccino interessante. Então, realmente é uma opção. E outra coisa que vale comentar é que ela tem controle de temperatura e eu coloquei na penúltima opção mais quente, porque as primeiras extrações eu fiz com a temperatura mais quente, super extraiu um pouquinho, eu regulei, tava dando um amargor, eu regulei ali para a penúltima temperatura mais quente e já deixou o expresso mais equilibrado, mais puxado para doçura. Isso é interessante. Bom, essa é a máquina super automática menos automática que eu testei, mas o que me fez gostar bastante. Enfim, vai vir o review completo, eu vou testar essa máquina e conhecer todos os detalhes dela para te falar num review completo, mas a minha primeira impressão foi super positiva. E só para lembrar, caso você queira conferir essa máquina, dê uma olhada no link que está na descrição, na Máquinas e Cafés, ele tem um cupom de desconto, confere lá. Mas agora eu quero sua ajuda. Coloca o que você gostaria que eu testasse, qual que é a sua dúvida em relação a essa máquina, para eu tentar responder no review completo. É isso, fechamos esse vídeo por aqui. Um beijo para vocês.